A palavra de Deus é um tesouro de sabedoria eterna que continua a nos guiar através dos séculos. Entre os livros proféticos do Antigo Testamento, o livro de Isaías destaca-se como uma joia de inestimável valor espiritual. Composto por 66 capítulos, este livro é frequentemente chamado de o Quinto Evangelho por conter profecias tão vívidas sobre o Messias que parece narrar eventos do Novo Testamento. Isaías, filho de Amós, profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, aproximadamente entre 740 e 681 a.C. Era um período de grandes transformações políticas e espirituais. O Reino do Norte, Israel, enfrentava a ameaça da poderosa Assíria, que eventualmente o conquistaria. Judá, o Reino do Sul, oscilava entre períodos de fidelidade e de apostasia. Neste contexto turbulento, Deus levantou Isaías como sua voz, chamando o povo ao arrependimento, anunciando juízo sobre os ímpios e prometendo redenção através do futuro Messias. O ministério de Isaías durou aproximadamente 60 anos, durante os quais ele confrontou reis, sacerdotes e o povo com mensagens ora desafiadoras, ora consoladoras. Sua influência foi tão profunda que Jesus e os apóstolos citaram seus escritos mais do que qualquer outro profeta. Hoje, exploraremos 8 lições preciosas que podemos extrair deste extraordinário livro, mensagens que transcendem seu tempo e continuam a falar ao nosso coração nos dias atuais. Desenvolvimento. A primeira lição que Isaías nos ensina é sobre a sublime santidade de Deus. No capítulo 6, o profeta descreve uma visão transformadora que definiu seu ministério. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Nesta visão majestosa, serafins clamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O impacto desta revelação sobre Isaías foi imediato e profundo. Confrontado com a absoluta pureza divina, ele exclamou: Ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta experiência nos ensina que o ponto de partida de toda espiritualidade autêntica é o reconhecimento da santidade de Deus, consequentemente, de nossa própria impureza. Na presença divina, todas as nossas máscaras caem, todas as justificativas desaparecem. Como Isaías, somos confrontados com nossa realidade mais profunda. No entanto, esta visão não termina em desespero. Um serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar, dizendo: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Assim aprendemos que o mesmo Deus que nos confronta com sua santidade também providencia nossa purificação. Nossa adoração genuína nasce deste encontro transformador com o 3 vezes Santo. A segunda lição trata do chamado ao arrependimento verdadeiro. Isaías confrontou um povo que mantinha a forma exterior de religiosidade enquanto seus corações permaneciam distantes de Deus. No primeiro capítulo, o Senhor declara: De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O problema não estava nos rituais em si, mas na hipocrisia com que eram praticados. O povo continuava a oprimir os pobres, corromper a justiça e derramar sangue inocente, enquanto mantinha uma aparência de devoção. A mensagem de Isaías ecoa através dos séculos: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Este chamado nos lembra que o arrependimento verdadeiro não se limita a emoções passageiras ou palavras vazias. É uma transformação completa que se manifesta em novas atitudes, novos valores e novas ações. Envolve não apenas abandonar o pecado, mas também abraçar ativamente a justiça.
Como disse Jesus séculos depois, pelos seus frutos os conhecereis. A terceira lição revela a promessa messiânica, a esperança eterna que sustenta o povo de Deus mesmo nos tempos mais sombrios. Isaías é incomparável na riqueza e precisão de suas profecias sobre o vindouro Messias. No capítulo 7, anuncia o sinal miraculoso de seu nascimento: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, proclama: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas talvez seja no capítulo 53 que encontramos a mais impressionante revelação sobre o caráter e a missão do Messias. Ali, Isaías descreve o servo sofredor que carregaria nossos pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta profecia, escrita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, descreve com precisão assombrosa a natureza sacrificial de sua morte na cruz. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos de maior escuridão nacional e espiritual, Deus já estava trabalhando seu plano de redenção. A esperança cristã não é um otimismo vago, mas uma confiança firmada em promessas específicas, cumpridas em Jesus Cristo. A quarta lição enfatiza a justiça social como expressão autêntica da fé. Poucos profetas foram tão veementes quanto Isaías na denúncia da injustiça e na defesa dos vulneráveis. No capítulo 1, o Senhor ordena: buscai o direito, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. No capítulo 5, profere severos julgamentos: ai dos que juntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. E ainda, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis opressivas, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo. Estas palavras nos lembram que a fé bíblica nunca é meramente individual ou privada. Nossa relação com Deus deve transformar nossa relação com o próximo, especialmente com os mais vulneráveis. A religiosidade que não produz justiça nas relações humanas é, segundo Isaías, uma abominação para Deus. Como escreveria mais tarde o apóstolo Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A quinta lição demonstra a soberania de Deus sobre as nações e a história. Em tempos quando Judá estava ameaçada por impérios poderosos como a Síria e Babilônia, Isaías proclamou uma perspectiva que transcendia as circunstâncias imediatas. No capítulo 40, declara: eis que as nações são consideradas como a gota que cai de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Estas palavras não diminuem a realidade do sofrimento causado por potências opressoras, mas reorientam nossa perspectiva. Os impérios que parecem invencíveis aos olhos humanos são como pó na balança perante o Senhor. Em capítulos como o 13 ao 23, Isaías pronuncia julgamento sobre várias nações, mostrando que nenhuma está fora do alcance da soberania divina. Esta verdade nos convida a confiar no governo de Deus mesmo quando as circunstâncias políticas e sociais parecem caóticas. Como cristãos, podemos enfrentar regimes hostis ou culturas anticristãs com a certeza de que o Senhor reina e que, em última análise, todos os poderes terrenos se curvarão diante dele. A sexta lição oferece o conforto divino em tempos de aflição. A segunda parte do livro de Isaías, começando no capítulo 40, contém algumas das palavras mais consoladoras de toda a Escritura. Dirigindo-se a um povo que enfrentaria o exílio, o profeta transmite a mensagem divina: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe que sua servidão já terminou, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados.
Esta mensagem de conforto continua com promessas de força renovada para os exaustos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E com garantias da presença divina em meio às provações: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Estas palavras nos ensinam que Deus nunca abandona seu povo nas tribulações. O mesmo Senhor que permite o sofrimento para nossa disciplina e purificação também caminha conosco através do vale da sombra da morte. Como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta certeza da presença e do conforto divino sustenta nossa esperança mesmo nos momentos mais sombrios de nossa jornada. A 7ª lição revela a promessa da restauração futura e da nova criação. Isaías não apenas prevê o retorno do exílio babilônico, mas aponta para uma restauração final e cósmica. Nos capítulos 65 e 66, apresenta uma visão gloriosa: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, regozijo. Esta visão de renovação cósmica culmina em uma promessa que o livro do Apocalipse mais tarde ecoaria: enxugará Deus toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isaías nos ensina a olhar além das circunstâncias presentes, mantendo nossa esperança fixada na restauração final de todas as coisas. Esta perspectiva escatológica não nos aliena do presente, mas nos capacita a viver com coragem e esperança em meio às contradições e sofrimentos da vida atual. A 8ª lição nos chama à fidelidade em tempos de provação e isolamento. Isaías frequentemente se encontrou como voz solitária proclamando verdades impopulares em uma sociedade que preferia mensagens agradáveis. O povo desejava profetas que falassem de prosperidade imediata e segurança nacional, ignorando as exigências da aliança com Deus. Como descreve no capítulo 30, este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai ilusões. Em contraste, Isaías permaneceu firme em proclamar a mensagem divina, mesmo quando era rejeitada e mal compreendida. No capítulo 6, o Senhor já o havia advertido: vai, e dize a este povo: ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Esta experiência de aparente fracasso na comunicação da verdade divina é compartilhada por muitos profetas, em última análise, pelo próprio Jesus, que citou esta passagem para explicar a resistência que encontrou. Isaías nos ensina que a fidelidade à verdade é mais importante do que o sucesso visível ou a aprovação humana. Como escreveu o apóstolo Paulo, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Esta lição permanece crucial em uma época onde a pressão para diluir ou adaptar a mensagem bíblica às sensibilidades culturais contemporâneas é intensa. Ao concluirmos nossa jornada pelas 8 lições do profeta Isaías, percebemos quão profundamente relevantes permanecem suas palavras inspiradas. Recapitulemos brevemente o que aprendemos. A primeira lição nos mostrou a santidade transcendente de Deus e a necessidade de nossa purificação. A segunda nos chamou ao arrependimento genuíno que transforma não apenas nossos sentimentos, mas nossas ações. A terceira revelou a esperança messiânica que se cumpriu perfeitamente em Jesus Cristo. A quarta nos ensinou que justiça social é parte inseparável da verdadeira espiritualidade. A quinta demonstrou a soberania de Deus sobre todas as nações e poderes terrenos. A sexta ofereceu o conforto divino que sustenta nas maiores provações. A sétima apontou para a gloriosa restauração final de todas as coisas. E a oitava nos exortou à fidelidade mesmo quando a verdade é impopular e rejeitada. Estas lições permanecem tão vitais hoje quanto no tempo de Isaías. Vivemos em uma época de crescente secularização, onde a santidade de Deus é substituída por noções de autossuficiência humana. Nossa cultura frequentemente promove um arrependimento superficial que não exige verdadeira transformação. A esperança messiânica é considerada irrelevante por muitos, enquanto injustiças sociais continuam a afligir os vulneráveis. Nações e poderes econômicos se apresentam como absolutos,
e o sofrimento é visto como última palavra. A visão de restauração final é obscurecida por desesperança ou utopias humanas, e a fidelidade à verdade bíblica é rotulada como intolerância. Neste contexto, a voz de Isaías continua a nos chamar a uma fé autêntica, transformadora e contracultural. Suas palavras nos convidam a experimentar o Deus que é simultaneamente santo e misericordioso, exigente e consolador, juiz e redentor. E, assim como Isaías respondeu ao chamado divino com disponibilidade total, eis-me aqui, envia-me a mim, somos desafiados a oferecer nossa própria vida como resposta à graça divina. Que estas 8 lições do grande profeta não permaneçam apenas como conceitos intelectuais, mas se transformem em realidades vividas que moldam nosso caráter, nossas escolhas e nossos relacionamentos. Que a visão que Isaías teve do Senhor alto e sublime nos inspire a adoração genuína. Que seu chamado ao arrependimento verdadeiro nos leve a examinar honestamente nossas vidas. Que sua proclamação messiânica renove nossa gratidão por Jesus Cristo. Que seu zelo pela justiça inflame nosso próprio compromisso com os oprimidos. Que sua confiança na soberania divina fortaleça nossa fé em tempos turbulentos. Que suas palavras de conforto sustentem nosso espírito nas provações. Que sua visão de restauração final mantenha viva nossa esperança. E que seu exemplo de fidelidade nos inspire a permanecer firmes na verdade, mesmo quando estamos sozinhos. O Deus que falou através de Isaías continua falando hoje. Que tenhamos ouvidos para ouvir e corações dispostos a responder. Como o profeta nos lembra, a erva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém.